Boa noite. Olá, educadores inclusivos. Isso aí, vamos chegando. Hoje temos um tema bem legal para a gente conversar. Estamos numa semana de conhecimento. Então eu quero compartilhar algumas informações, alguns conhecimentos, coisas que são necessárias a gente falar nesse início de ano letivo. São informações que vão ajudar tanto pais como estudantes, como profissionais da educação. Então, enquanto a gente não começa, sejam muito bem-vindos e bem-vindas todos que estão chegando, Sandra, Rosiane, doutora Juliana, André Luca, Mundo da Tia Shelley. Sejam bem-vindos todos para a gente conversar sobre mais um tema importante aí para a educação especial, inclusiva. Rosane, boa noite. Yasmine, boa noite. Hoje a gente vai fazer um bate-papo mais rápido, porque quem teve na live de ontem ou na live de anteontem, ou quem assistiu às lives que a gente deixou gravado, né? A gente conversou sobre alguns temas aí importantes para a educação especial, mas eu comentei com vocês, né? Falei com muitos de vocês aí sobre a comunidade das educadoras inclusivas. Então, daqui a pouco a gente vai estar lá na comunidade. Portanto, hoje o nosso bate-papo vai ser bem rapidinho, então já aproveita aí para convidar outras pessoas. Isso aí, pessoal, já está chegando. Qual é o tema de hoje, Ana Paula? Hoje a gente vai falar de algo que eu recebi vários directs, né, perguntando sobre isso, e eu já vivenciei isso lá dentro da escola, quando a gente faz uma orientação, né, no ambiente escolar. Geralmente isso acontece no início do ano letivo, mas acontece também ao longo de todo o ano. Mas é mais comum acontecer nesse início de ano letivo, que é a troca, a mudança de professor, do professor que acompanha ali o estudante do AEE. É muito importante a gente tocar nesse assunto, a gente falar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Alguém aqui já passou por essa situação? Seja família, seja na escola, uma mudança do profissional que atendia o estudante e isso gerar algum tipo de transtorno para o estudante, a escola não saber como lidar, a família não aceita, a família quer o profissional anterior porque sabe que teve uma identificação maior com o estudante. Então, vai me contando aí se vocês já vivenciaram essa situação, porque é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a mudança do profissional lá na sala de aula. E aí, antes da gente falar da sala de aula, vamos fazer um contexto aí na sociedade como um todo? Quando a gente fala dessa mudança de profissional ali dentro da escola, às vezes a gente fica muito limitado ao ambiente educativo, né? Mas quando a gente vai ali para fora do ambiente escolar, ó, Mundo da Tia Shelley já passou, né, por isso. Boa noite, Cláudia. Rê Cirino, seja bem-vinda. Quando a gente tem profissionais fora do ambiente escolar, essas mudanças costumam acontecer, principalmente no serviço público de saúde, quando a gente vê ali o estudante sendo atendido por vários profissionais diferentes, em situações diferentes. Olha, ela está falando que a escola que trabalha está acontecendo muito isso. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso nessa noite. E aí, se vocês têm dúvidas, né, sobre alguma situação parecida com essa, vai colocando aí que a gente vai conversar sobre isso. Lá fora, a gente não tem muito
muito essa preocupação da mudança de professor, né? De profissional, embora também afete. Mas na escola acaba sendo mais delicado, né? Essa situação. E por que a gente precisa conversar sobre isso? Porque lá dentro da escola existe um vínculo muito grande que é criado entre o professor e o estudante. E a gente conversou nas últimas 2 lives, né, sobre a importância de gerar esse vínculo, de estabelecer o vínculo de confiança, né, de família com a escola, com o estudante. Então, isso é muito importante da gente ali considerar a questão do vínculo que é gerado. E esse vínculo, ele pode vir por duas situações, um vínculo positivo e outro negativo. E quando a gente fala de estudantes que criam esse vínculo ou precisa de rotinas muito bem estabelecidas, a gente acaba tendo essa necessidade muito maior, que é o que acontece, por exemplo, com os estudantes, né? Geralmente com TEA, né? Que estão ali no espectro do espectro autista. Então, às vezes, a gente não sabe o que fazer. E aí, o que a gente tem que pensar? E essa foi uma das respostas que eu dei para uma das pessoas que me perguntou sobre isso. Nós temos que considerar 2 situações. No caso da pergunta que eu recebi, a pessoa não concordava que a direção estava trocando a profissional que atendeu o estudante e que isso ia gerar um prejuízo por conta de todo o vínculo que já tinha sido gerado no ano anterior. Mas a gente tem que considerar também que há muitos profissionais que fazem o quê? Eles trocam de escola. Ou quando a gente está falando de serviço público, às vezes ele não consegue a vaga imediatamente. Tem um profissional melhor qualificado que ele. Então, a gente tem que pensar em todas essas situações. Né? Então, não é só porque o profissional trocou, mas a gente tem que trabalhar. E aí eu falo, por exemplo, para quem está na escola, nós precisamos trabalhar para que os profissionais prestem atendimentos de qualidade a todos os estudantes. Porque muitas vezes o que acontece, esse vínculo ele é tão grande porque aquele professor ele fez um trabalho tão bem feito que ele conseguiu trazer o estudante para dentro de uma rotina, ele estabeleceu ali aquele vínculo seguro e o estudante conseguiu avançar no aprendizado. E às vezes a gente encontra estudantes que não geram vínculos, eu estou dando só um dos exemplos, que é um dos exemplos que tem mais destaque. É lógico que podem haver outras situações que a gente não consegue estabelecer o vínculo, mas essa é a mais comum. É o profissional não saber o que fazer, ter dúvidas, não estar preparado adequadamente. Quando a escola não fornece uma formação continuada de qualidade para aquele profissional e às vezes fica esperando que só ele busque a formação. Isso interfere diretamente nesse vínculo, porque o profissional ele não vai ter segurança para fazer o atendimento. Então veja como, se a gente for pensar, vai virando o quê? Uma bola de neve. A falha, lembra que eu falei do quebra-cabeças? E que quando a gente tem ali um quebra-cabeças e alguém falha no processo, né, a gente tem uma peça do quebra-cabeça faltando, como interfere em todo o processo, esse é uma das falhas nesse quebra-cabeça. E às vezes o problema pode estar lá na gestão, que não promove essa formação continuada, tá na formação desse professor, às vezes tá um professor que não buscou formação, ou ele não se empenhou para poder desempenhar, né, para poder fazer atividades ali que gerem esse vínculo, ou ele tá naquele pensamento assim, não sou pago para isso, a gente vê muito isso. E aí, gente, já vamos falar um pouco sobre isso? Esse negócio da gente falar assim, eu não sou pago para isso. A gente precisa repensar muito o nosso papel quando a gente fala sobre isso, sabe por quê? Porque educação fala de ensinar. E se alguém chega no ambiente escolar precisando de ensino em alguma área, eu estou sendo pago para isso. Se eu estou falhando nisso, eu estou falhando nas minhas atribuições.
Então, vejam como é importante a gente pensar na estrutura da escola como um todo. E aí fica uma chamada aí para os diretores, para os gestores, que o atendimento educacional especializado está na lei isso, tá, gente? Ele tem que ser institucionalizado. Ele precisa fazer parte das atribuições daquela instituição, oferecer atendimento para os estudantes de qualidade, que ofereça um vínculo que trabalhe com esse estudante de forma que ele alcance as necessidades dele. Tenha ele deficiência ou não. Se ele tem uma necessidade educativa, a gente tem que oferecer. Então, quando a gente fala desse vínculo que foi gerado, primeiro a gente tem que, né, eu tô falando lá da sala de aula, já vou chegar nos pais. Mas quando a gente está falando do ambiente educativo, das formações, a gente precisa que a escola entenda o seu papel. Nós precisamos que os professores entendam o seu papel. Não dá mais para falar assim, não, eu sou pago para isso, ou que eu não tenho informação sobre isso nesta área. Entende? Coloca aí para mim se vocês entendem isso que eu tô falando e se vocês concordam com isso. Porque é muito importante a gente entender todo esse contexto, né? Para a inclusão acontecer na prática, a gente precisa entender da teoria. Porque a teoria é quando eu tô querendo colocar, quando eu tô precisando colocar alguma ação em prática e alguém fala para mim assim, onde isso tá na lei? É a teoria. Então eu preciso da teoria. Onde que está na lei? Né? Onde diz que eu tenho que elaborar um PDI? Onde diz que eu sou obrigado a atender um estudante do AE? Onde diz que eu tenho essa obrigação? Eu não sou paga para isso. Eu ouvi esses dias uma informação que eu assim não entendi, de professores falando que se negam a fazer o atendimento porque não recebem um adicional para isso. Não sei o que é isso. Então, assim, a gente ouve de tudo de quem quer se esquivar das suas responsabilidades. Então, falando lá do professor, da escola, desse vínculo que é gerado, a gente tem que pensar muito mais no ensino de qualidade que deve acontecer do que só naquele vínculo. Porque se houve um vínculo com o professor, mas não houve com outros, onde será que está o problema de verdade? Percebe que a gente tem aí uma falha que ela está indo um pouco mais além. Então, a gente precisa analisar essas questões quando a gente está falando desse vínculo que é gerado, porque eu preciso que todos os professores aprendam a criar vínculo com seus estudantes. Ah, não sou pago para isso. Então, você não vai fazer também o seu trabalho. Quando a gente fala assim, né, usa esse argumento de que eu não sou pago para isso, né, a educação, isso pressupõe como uma habilidade de um profissional da educação, gerar vínculo com o estudante, porque quando a gente estabelece uma relação de confiança com o outro, a gente aprende de forma melhor, a gente consegue absorver os conteúdos. Isso serve não só para os estudantes da educação especial, mas para qualquer estudante, inclusive conosco. Né? Se eu estou lá na universidade e eu não conseguir estabelecer um vínculo com um professor, um determinado professor, seja por qual motivo for, é nesse conteúdo que eu vou ter dificuldade. Porque eu já não consigo mais compreender o que aquele professor fala. Tá difícil. Eu tento falar com ele, não consigo estabelecer um diálogo. E isso também é exatamente assim que acontece com o estudante do AE. Então, vamos aí fazendo uma reflexão, né? Esse momento é para a gente refletir sobre isso. Não é verdade, Débora? A Débora está concordando. A gente precisa parar de ficar buscando respostas longe ou achar que existe uma fórmula porque a resposta está muito próximo de nós. Ou às vezes está até dentro de nós. É o querer
e o não querer. Às vezes eu tô ali só esperando o dia de aposentar. E quando eu deixo isso muito claro, e eu me deparo muito isso com profissionais nas escolas, quando ele fala isso, para mim eu já entendo que não estou disposto a aprender, não quero ir além, não quero fazer mais nada, eu tô aqui só esperando o meu dia de aposentar. E aí a gente tem uma série de problemas, né? Porque se eu estou esperando o meu dia de aposentar e eu tô tendo esse tipo de ação, e até mesmo quem não tá esperando o dia de aposentar, porque talvez vai demorar ainda muito tempo para chegar à aposentadoria, é porque eu não tô querendo fazer. E aí vem uma chamada de atenção bem dura para vocês, né? Para quem pensa assim, tá na hora de repensar se você tá no lugar certo. Porque trabalhar com a educação já é necessário um dom muito especial. Mas para trabalhar com a educação especial é necessário uma habilidade muito maior do que a gente pensar que eu só vou ter um estudante, que eu vou estar ali fora da sala de aula, porque vai requerer de nós muito mais do que a gente imagina. E talvez trabalhar com 1 ou 2 estudantes, responde aí para mim se não é assim, vai dar mais trabalho do que trabalhar com uma turma inteira de estudantes que não tenham deficiência, porque eu vou ter estudantes diferentes, com necessidades educativas diferentes, com adaptações diferentes que eu vou ter que fazer para cada um deles. Isso vai requerer de mim mais tempo, vai requerer de mim mais estudo, mais busca, conhecer mais legislação, conhecer mais ferramentas dinâmicas, atividades diversificadas, usar metodologias diferentes em cada uma das situações. Então veja que não é tão fácil assim. Embora, gente, não é impossível. E quando eu falo assim de pensar que é fácil, não é porque a gente tá na educação especial que a gente pode fazer qualquer coisa. Né? A gente tem uma responsabilidade muito maior. E aí, então, a gente precisa pensar de uma forma mais ampla. Onde está o problema? Uma coisa que eu sempre falo com as minhas educadoras inclusivas lá na comunidade. A gente precisa pensar que este é um problema, não é? A ausência do vínculo com o profissional. Então, esse é um problema, mas eu não posso ficar com o problema na mão ou ficar cheio de identificar uma série de problemas, porque a gente encontra muitos assim que acham fácil os problemas. Mas se a gente viu um problema é porque provavelmente eu vou ter uma solução para trazer para aquela situação. Então não adianta só levantar problemas se eu não me empenhar para buscar a solução desses problemas. Então, quando você está ali no ambiente educativo, quando a gente trabalha com a educação, a gente vai sempre encontrar isso, porque a gente está diante de pessoas singulares, de pessoas únicas, né, de estudantes que trazem ali necessidades educativas diferentes. Tenham eles deficiência ou não. Ontem nós falamos das altas habilidades, né? A live ficou gravada para quem quiser assistir. E ali existem necessidades educativas muito diversas, que exigem de nós um grau de compreensão também, né, daquele estudante que vai além, até muitas vezes, do que eu sei enquanto profissional. Por quê? Porque aquilo é uma alta habilidade que o outro tem, que vai além até da minha própria habilidade. Então, a gente precisa aí, começar a refletir sobre o nosso papel enquanto educador e trabalhar essas questões. E aí, né, quando a gente fala assim, gerou esse vínculo com o professor, isso é muito bom, excelente, significa que o professor fez um trabalho que trouxe, né, um resultado satisfatório para o estudante. Mas se por algum motivo, seja por mudança desse profissional para outra escola, para outra cidade, né, ou porque ele não conseguiu trabalhar no cargo naquele ano, seja qual for o motivo da troca, a gente não tem que pensar no motivo da troca. Eu tenho que pensar como eu vou fazer para que o próximo profissional também gere esse vínculo com o estudante. E aí a gente vai ter aí uma tarefa de buscar
um aperfeiçoamento, de cobrar das escolas, das instituições de ensino, sejam privadas, sejam públicas, todas a regulamentação para a educação, as diretrizes são as mesmas para todas as redes de ensino. Então, se lá fala que a rede de ensino deve prover formação continuada, serve para a rede privada também. Né? Então, veja que a gente tem aí um grande desafio pela frente. É de cobrar das nossas instituições também essa formação. Olha, eu sei que eu tenho que buscar um conhecimento, mas vocês também têm que me capacitar dentro disso. Ah, mas não, você está me pedindo demais. Não, peraí, deixa eu te apresentar aqui a legislação. Né? A gente faz muito isso, estudar onde que está no artigo, qual é a lei que fala sobre isso. A gente faz isso muito na comunidade. Eu já quero aproveitar para convidar, né, vocês que querem fazer parte da comunidade Educadores Inclusivos. Ainda dá tempo de participar no encontro de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a organização do AEE. Porque é a gente pensar em toda essa estrutura que tem que ter início no ano letivo. Não é depois que o ano começou, depois que eu pensei em tudo que eu vou fazer, em todas as outras intervenções, agora vamos preocupar com ele. De jeito nenhum. A gente vai, inclusive, ler lá o artigo da resolução que fala sobre a importância de institucionalizar o AEE. Isso já deveria estar acontecendo. Nós temos a resolução de 2009, de 2011, que já trazem isso. Então, eu costumo dizer assim, né? Se a gente considerar de 2009, a escola já está atrasada. Porque ela já tinha que estar fazendo. Se ela não sabe, ela está mal informada. Entende? Tá lá na legislação. E aí, quando a gente fala assim, a lei é muito bonita no papel, mas ela não cumpre, porque eu também não conheço a lei. Porque se eu conheço, eu vou cobrar. Eu vou usar os meios adequados, os meios legais para cobrar esse cumprimento, né? Seja diretamente com a escola, seja nos órgãos aí que trazem aí a obrigatoriedade da cobrança, né? Do cumprimento, do cumpra-se, como o Ministério Público faz, né? E antes de eu começar aqui a ler as perguntas de vocês, os comentários, né, o outro lado que a gente tem que olhar, e que também foi uma das motivações dessa pergunta que eu recebi, havia ali na pergunta o questionamento de que a família não estava aceitando essa mudança. E aí, famílias, né? A gente tem que pensar o seguinte, justamente na situação, não importa qual é o motivo da mudança, seja porque o gestor não considera que aquele profissional vai ficar, ou seja qual for o motivo administrativo da contratação desse profissional, eu preciso entender que o meu filho precisa ter vínculos saudáveis dentro da escola com outros profissionais também. E quem que vai ajudar na construção desse vínculo? A família também contribui. Contribui com a formação desse vínculo, com o respeito, com o tato, né? De saber ali tratar desses assuntos que às vezes são delicados. Pode ser porque o professor mudou de escola, de cidade, não está ali mais, então a gente precisa entender isso, mas também, né, aí isso fica para professores e também para famílias, é que a escola, ela é uma pequena amostra da sociedade. E por isso a gente tem que entender que a gente vai lidar com uma diversidade de pessoas. A gente sabe que os estudantes, né, principalmente esses que demandam um suporte maior, a gente vai ter que estabelecer rotinas mais acentuadas, mas por isso mesmo é importante ter o plano de AE, que é o que elabora lá na sala de recursos, bem fundamentado, bem estruturado. A gente vai falar um pouquinho dele, mas a gente já tem várias aulas gravadas sobre a sala de recursos lá na comunidade. Vamos falar um pouquinho disso hoje também, né? Vamos conversar, discutir um pouco sobre isso, mas também tem que ter um PDI muito bem fundamentado. Por quê? Porque o profissional que vai chegar, ele não vai precisar começar do zero. Ele vai fazer ali aquela leitura, então ele vai buscar informações
que são relevantes para a sua prática ali. Então, se o profissional anterior não deixou um PDI ou o plano de AE com tudo que foi trabalhado com esse estudante, a gente também vai ter dificuldades. E aí esse vínculo ele vai demorar também a ser construído. Né? Então, é importante que famílias entendam que a mudança de profissional ela não é ruim, porque quando a gente sai do ambiente escolar, né, como eu falei, é uma pequena amostra da sociedade, a gente vai lá para a sociedade, nem sempre a gente vai encontrar as mesmas pessoas em todos os lugares. E é claro que a gente tem que estabelecer essas rotinas, respeitar os tempos e os processos de cada um, mas eles precisam compreender também essa dinamicidade da sociedade. E a escola, como parte da sociedade, né, precisa entender que em algum momento vai acontecer uma mudança de profissional e eu preciso estar pronto para isso. Então, uma outra chamada de atenção é para os professores que geram vínculos que são que não são tão benéficos assim. Eles geram uma dependência tão grande no estudante para que ele pense assim, olha, se eu der autonomia para esse estudante, eu vou perder o meu emprego ou eu vou perder o atendimento que eu faço com esse aluno. E aí a primeira coisa que eu falo para vocês, gente, esse é o pensamento mais cruel que alguém pode ter. E aí alguém que pensa nisso, para mim, eu já não considero um educador inclusivo. Né? Eu trabalhar da perspectiva que eu preciso gerar dependência no meu estudante para que ele precise cada vez mais de mim, a gente desvincula do princípio da educação inclusiva, que é dar o máximo de autonomia possível para o meu estudante para que ele possa, né, se desenvolver dentro do ambiente escolar e levar isso para fora da escola. Então, esse estudante, ele precisa ter autonomia dentro da escola. E aí, gente, quanto mais autonomia eu dou para o meu estudante, mais coisas eu preciso desenvolver com ele. Então, o meu trabalho, o meu emprego não está em risco por isso. Ele vai se tornando mais necessário porque quanto mais autonomia eu dou para ele, mais ele vai precisar de suporte, de buscar aquelas informações em outros espaços, em outras referenciais, vai precisar de adaptações diferentes das que eu estava providenciando para ele, porque ele começou a executar sozinho. Então, gente, não pensem dessa forma, né? Professores que pensam assim, elimine essa fala dos pensamentos de vocês, porque é cruel. Falando assim bem, né, de uma forma bem simples, é a gente preocupar mais com o meu trabalho, com a minha... eu não sei nem como dizer isso, gente. É algo muito cruel mesmo eu ter esse tipo de pensamento, né? E é um pensamento capacitista. Então, a gente precisa trabalhar para garantir o máximo de autonomia possível para aquele estudante, para que ele possa, né, viver em sociedade, para que ele possa crescer e ser um jovem, um adulto que sabe se comportar na sociedade, que conhece os espaços, né, educativos, os espaços fora da escola, para que a gente não institucionalize o estudante. O que tem que ser institucionalizado são os atendimentos que a gente faz. Mas o estudante, ele precisa ser educado para a vida, ele precisa sonhar, ele precisa ter planos, projeto de vida, né, que é algo muito legal que está aí sendo muito falado em todo aí com a implantação, né, da BNCC, no ensino médio. Então é importante a gente trabalhar com isso, porque os estudantes eles precisam chegar até lá. E aí a gente já vai... Eu quero caminhar já para ver aqui o que vocês têm, né, comentado aqui, porque daqui a pouco eu preciso encerrar para a gente ir lá para a comunidade. Quem quiser fazer parte da comunidade, é uma comunidade de educadoras inclusivas, onde a gente reúne educadoras do Brasil todo. E lá a gente discute vários temas, assim como a gente está fazendo aqui, mas eu levo a lei. Eu entrego os documentos, eu preparo o material, elas também compartilham as suas experiências, mostram o que estão fazendo. Temos pessoas que que chegaram ali como professores
e foram avançando, foram conquistando lugares, né, de destaque também nas suas cidades, seus municípios, e isso fez com que eles conseguissem ter mais voz, serem ouvidos, né? Temos pessoas que estão ali até no Conselho Estadual de Educação de sua cidade, porque conseguiram, né, alcançar esse lugar, secretarias de educação. Então, gente, é uma comunidade onde a gente tem uma troca muito rica de informação. Quem quiser fazer parte, fica aí o meu convite para vocês. A gente se reúne toda quarta-feira às 20 horas ao vivo. Isso, ó, a Débora tá falando, tem que ser trabalho com o aluno, tem que ser trabalhado, né? Imagino que trabalhado com o aluno na autonomia. A conquista da autonomia é o propósito da educação inclusiva. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Gente, vai deixando aí. Deixa eu ver aqui que foi subindo. Eu vi que tinha alguns comentários aqui. Ah, legal. Tutora cursos. Você é uma super profissional e eu acompanho e compartilho todos os seus trabalhos. Muito obrigada. Gratidão. E isso, gente, é importante para a gente poder, né, fazer mais pessoas receberem essa informação que é tão carente de qualidade. Né? Eu prezo muito por isso, por compartilhar os meus estudos e ensinar vocês a estudarem. Ensinar a estudar a lei, ensinar a interpretar a legislação, a interpretar as vezes. Gente, a gente vê isso muito lá na comunidade. Às vezes, no único trecho da lei, a gente encontra tudo que a gente precisa, às vezes para uma necessidade enorme na escola e a gente nem sabia que estava ali. Então, essa interpretação da legislação, ela é muito importante. Ai, subiu aqui, deixa eu ver. Peraí, gente, vamos ver aqui. Tô tentando ver as perguntas que foram lá pro alto. A Maria Juliana tá falando desse jeitinho, mas infelizmente tem professores que não pensam assim, só quer o dinheiro. Sim, né? A gente vai encontrar isso em todas as profissões, né? Não adianta a gente se iludir. Mas o que eu falo muito lá na comunidade? A gente tem que trabalhar de tal forma para que essas pessoas que pensam assim sejam cada vez mais a minoria e tenham cada vez menos voz. Porque eles têm mais voz do que a gente que tem o conhecimento e às vezes a gente se cala por não saber se aquilo que ele está reivindicando tem razão ou não. E às vezes não tem. Ele só gritou mais alto, mas ele está sem razão nenhuma porque a lei não ampara aquilo que ele está falando. Né? Então, quando a gente conhece a legislação, a gente muda tudo. Acho que eu vou lá pro final. Caroline Veloso. Quem não tem experiência na área pode participar. Sou estudante de pedagogia, faço curso para educação inclusiva, para ser a melhor professora para meus alunos. Quero fazer pós em educação inclusiva. Vai ser muito bem-vinda. E olha, e a experiência, pensa na experiência, Caroline, que você vai adquirir estando no meio de profissionais que acreditam na educação inclusiva, que acreditam que ela pode ser feita e estão fazendo. E compartilham as suas práticas e mostram o que estão fazendo e estudam juntos tudo que precisa ser feito, mostram seus resultados. Imagina a experiência que você vai adquirir, você já sai na frente. A gente tem muitas pessoas que falam assim, que estão fazendo pós-graduação e estão com a gente na comunidade e falam, olha, um encontro aqui é melhor do que a pós-graduação que eu faço. Então, assim, seja muito bem-vinda se você quiser participar com a gente. Eu tenho certeza que vai agregar muito nos seus conhecimentos, tá? Mesmo que não tenha experiência. Lá você vai adquirir a experiência e depois vai levar para a escola, para os estágios que você vai fazer. Ó, Isabela, quantos alunos com deficiência pode ser matriculado por sala? Bom, a gente está falando
Eu não sei se a sua pergunta é na sala de aula regular ou se é na sala de recursos. Então, vou dar a resposta para os dois. Na sala de aula regular, né, que é no turno, que o estudante está matriculado ali na sala, junto quando ele está sendo exposto aos conteúdos, aos conhecimentos, não tem limite de estudante, né? Mas a política recomenda que os estudantes sejam matriculados em salas diferentes, vamos supor, se tem 3 turmas de terceiro ano e eu tenho 3 estudantes de terceiro ano, não é recomendado ali na Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva inclusiva, que os 3 estejam na mesma sala. É recomendado que cada um vá para uma sala. Para quê? Para que cada turma tenha oportunidade de vivenciar e para que esse estudante, né, não fique numa sala como se fosse uma sala só de estudantes com deficiência. Então, assim, não tem, né, um quantitativo, não tem, assim, uma cota, né? E lá na sala de recursos, o que acontece? Para atendimento na sala de recursos vai depender de uma série de coisas. Não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre tudo aqui, mas olha, a gente vai pensar em alguns aspectos. As salas de recurso hoje, elas não são padrão, então elas têm tamanhos diferentes, diferenciados, tem que ter um espaço ali para ter uma mesa de trabalho, para fazer trabalhos em grupos, tem que ter uma mesa para o professor, tem que ter uma sala, um computador, né, para poder fazer atividades ali no digital, e vai depender do espaço que sobra para fazer o atendimento, vai depender de quantos alunos eu consigo atender na mesma hora, porque na sala de recursos a gente não atende o estudante, não é uma sala de aula, né? Sala de recursos não é sala de aula. Ela funciona de forma mais dinâmica, de acordo com a necessidade. Eu vou fazer intervenções em cima da necessidade do estudante. Então, tem um estudante que está lá na sala de aula, que não está alfabetizado, precisa de ser alfabetizado e ele está dentro do tempo certo. O que o professor da sala de AE pode fazer? Ele pode contribuir para acelerar o processo de alfabetização desse estudante, trazendo jogos, dinâmicas, atividades diversificadas que vão favorecer a alfabetização daquele estudante. Então, ele pode trazer jogos digitais, ele pode montar jogos ali na sala, no chão, montar alfabeto móvel e por aí vai. Então, vai depender do espaço que eu tenho disponível para fazer os atendimentos, da escala de atendimento que eu vou montar. Então, assim, o máximo na sala de recurso vai ser medido pelo espaço físico que eu tenho disponível. Porque se aí ficar difícil, a gente tem que mudar o turno ou mudar a sala. Né? Precisamos de uma sala maior, essa sala aqui já não está comportando todos os estudantes. Então, e o atendimento acontece por meio de um cronograma. A Cristiane está perguntando: é função do professor de apoio adaptar ou o professor regente as atividades? Então, ontem a gente conversou um pouco, né, sobre toda a estrutura do PDI. Então, quem não esteve ontem na live, eu quero convidar vocês a fazer, né, assistir aí, ela tá gravada aí para vocês, conteúdo gratuito aí para vocês assistirem. O professor de apoio, ele não é apoio ou muleta do estudante, ele é apoio do professor regente. Quem domina o conteúdo é o professor regente. Então, ele é o responsável por dizer se aquela adaptação está adequada ou não. O professor de apoio pode até fazer, mas ele precisa da parceria do professor regente para dizer se está dentro do que é o conteúdo dele, se está dentro do domínio, né, daquela habilidade, porque a gente precisa entender o seguinte, gente. De um lado, a gente tem um professor que é especialista na área da educação especial. E do outro lado, a gente tem um professor que é especialista na sua área de formação, no seu componente curricular. Então, eu posso ser um professor de geografia, porque o requisito principal para ser um professor de apoio é ser um profissional da docência. Eu posso ser um professor de geografia que estou trabalhando com um estudante que tem deficiência e comecei num cargo de professor de apoio.
Então, eu não sou especialista em língua portuguesa, mas preciso adaptar uma atividade de língua portuguesa. De quem eu preciso? Desse professor. Então, isso é feito por meio de parceria, de orientação. O professor regente pode dizer, olha, essa é a atividade que eu vou trabalhar com toda a turma. Você podia fazer essa adaptação de tal e tal forma, buscar tais e tais recursos, o professor de apoio vai lá e faz. Agora, o que não pode é o professor de apoio inventar atividade, né? Que a atividade adaptada não é atividade inventada. Atividade adaptada, elas são atividades a partir do que a turma está trabalhando. Eu vou adaptar para aquele aluno fazer as mesmas atividades que os outros estão fazendo. Tá? Então, é uma parceria. Colocou de novo, já respondi. Aí, ó, gente, não tô falando errado, não tô mentindo. A Caroline também colocou, aprendo mais aqui do que na faculdade. Agradeço muito o trabalho de vocês. Que bom, fico muito feliz. Estamos tentando suprir essa carência aí de ensino. Tereza, sobre o quê? Tem um projeto tramitando com relação a isso? Como já passou o que você perguntou, o que eu falei, né, pela sua pergunta, sobre o quê? Só refaz a pergunta para mim. Ó, essa... acho que vai ser a última pergunta, porque eu não consigo mais ficar aqui, porque eu já preciso me preparar lá para minha aula na comunidade. Vai ser a última pergunta da Sandra Maria. Tem uma caixinha de perguntas, gente, aqui em cima, né? Quando você terminar a live, lá nos meus stories tem uma caixinha de pergunta. E eu vou pedir a mesma coisa que eu pedi ontem para vocês. Se a sua pergunta não foi respondida, ou se você quer novamente essa pergunta respondida exclusivamente para você, porque às vezes você quer ali a pergunta e a resposta. Você coloca lá na caixinha de perguntas, porque eu vou gravar uma resposta exclusivamente para cada pergunta. E aí você vai ter cada uma das suas perguntas, das suas dúvidas respondidas individualmente. E aí, gente, não se preocupe, porque quando eu respondo, eu não vou colocar o nome de vocês, eu vou colocar apenas a pergunta. Então, façam todas as perguntas, né, que mais uma vez eu vou contar aqui para vocês. Não pode sair com dúvidas. É uma regra que eu coloquei lá na comunidade, não pode terminar com dúvidas. Então, se tem dúvidas, tem que perguntar, né? E antes de eu responder, eu quero só deixar o convite aqui para vocês da Semana da Inclusão na Prática, que já começa semana que vem, dos dias 13 a 15. A gente vai estar gravando a Semana da Inclusão na Prática. Eu estarei lá com vocês falando sobre a inclusão na prática, para trazer esclarecimentos mais aprofundados. Se aqui em 40 minutos a gente, né, vocês conseguiram aprender mais que na faculdade, imagina nessa semana. Então a gente vai trazer, eu vou trazer conteúdos mais aprofundados para vocês. A gente vai falar de toda a construção do PDI, da inclusão escolar de forma mais aprofundada. Então não perca. Também está nos stories o link de inscrição. Tem lá o grupo de WhatsApp também, gente. Todas as ferramentas que vocês precisam estão aqui para vocês fazerem parte. Entra no grupo do WhatsApp, porque lá a gente também vai informar para vocês tudo sobre a Semana da Inclusão na Prática. Combinado? E aí, a Sandra pergunta assim, olha, os alunos com TOD podem ser atendidos na sala de AE? Existe um público-alvo dentro das legislações que instituem as diretrizes e as normas, as regulamentações da educação especial. E esse público-alvo são estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e, de forma mais atualizada, né, estudantes com TEA e altas habilidades superdotação. O que passa disso não é público-alvo da educação especial. E aí, se a gente for falar assim, ó, a sala de AE pode atender o TOD? Pode atender o TOD, TDAH, dislexia, mas vai depender de como a sua Secretaria de Educação, seja estadual, municipal, se organiza. A gente tem, por exemplo, quando eu falei com vocês que eu tenho uma pessoa na comunidade
que faz parte do Conselho Estadual de Educação lá no município dela, ela já deixou isso bem claro, que era importante os estudantes que têm esses transtornos de aprendizagem que fossem atendidos na sala de recursos. Em outros municípios, eles não são atendidos, eles são atendidos como intervenções pedagógicas. Então, via de regra, não faz parte do público-alvo, por isso não é público para o atendimento, mas há estados e municípios que se organizam para atender, né? E os que não se organizam para atender precisam oferecer intervenção pedagógica adequada, porque isso também está na lei, tá? Bom, gente, fico muito feliz de ter vocês aqui. Quem quiser saber mais sobre a comunidade, como participar, me chama no direct, dá tempo, né? Se você conseguir pagar no Pix já as informações, porque é tudo automático, vai chegar para você, mas a aula sempre fica gravada, todas ficam gravadas. A gente tem mais de 65 conteúdos lá gravados. A gente tem mais de 2 anos de comunidade, então a gente tem conteúdo gravado todos os dias, toda semana, né? Toda semana, às quartas-feiras, a gente se encontra para poder gravar as aulas e conversar sobre isso. Então, tem muito conteúdo, muita informação de qualidade. E mesmo que já esteja gravado e você tenha essa dúvida, a gente vai falar sobre isso novamente. E aí hoje a gente vai falar sobre a organização do AE, vou trazer uma aprofundada sobre isso. Então, né, quem quer participar, Rosimeire está falando que quer entrar, outras pessoas que eu vi aqui também pedindo para participar. Se você não encontrar, né, aqui nos links para entrar na comunidade, que eu já deixei lá para vocês, né? Vai estar lá o logo da comunidade, é só você clicar para poder se inscrever. Me chama no direct que aí eu envio para você o link, né? Vocês vão ser muito bem-vindos, muito bem-vindas, né, a fazer parte dessa comunidade de educadoras que se reúnem online para fazer a inclusão acontecer ali onde elas estão, em todas as partes do Brasil. E amanhã a gente se encontra, amanhã tem outra live aqui com o tema como fazer a avaliação pedagógica inicial no AE. Gente, isso também é um tema extremamente importante. Como que eu vou trabalhar a avaliação pedagógica inicial do meu estudante? Então não perca, amanhã a gente vai falar sobre esse tema, um tema fundamental, importante para a gente conversar, tá? A comunidade, ela se reúne num link fechado, onde somente os membros participam e a gente tem uma plataforma para a gente poder conversar, para assistir às aulas que foram gravadas, para interagir, para baixar todo o material. Então, tem muita coisa lá, já pronta, já importante lá para vocês. E fica então o meu convite, não deixe de se inscrever para a Semana da Inclusão na Prática, gente, que começa já na semana que vem. Tem que fazer inscrição também, porque a gente precisa se organizar, né? Então tem um grupo de WhatsApp para você participar, para você receber as notícias, as informações. Gente, muito obrigada. Quem não teve as dúvidas respondidas, coloca lá na caixinha de perguntas. Eu não vou identificar vocês, eu vou deixar lá, né? Eu vou responder as perguntas e elas depois servem para vocês enviarem para outras pessoas. Elas vão ficando gravadas aqui no Instagram e vai ajudando outras pessoas que têm dúvidas como a de vocês. Combinado? Então, um grande abraço. E eu vi que algumas pessoas da comunidade chegaram aí, vi a Antônia. Então, desliga aí e vem comigo lá para a comunidade que eu encontro vocês lá, gente. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.